Olá, sou Grace Falcão, psicóloga, e o assunto que eu vou trazer para você hoje é falando um pouco de expectativas. A gente escuta muito por aí falando que a gente não deve criar expectativas, que a gente pode se decepcionar com as expectativas que se cria em relação às outras pessoas. Realmente, isso pode acontecer. Mas eu já vou fazer uma outra contrapartida, né? Imagina a gente viver num mundo sem expectativas. Imagina a gente se relacionar com uma outra pessoa e não ter uma expectativa positiva, a gente não projetar algo bom, interessante. Eu acho que a gente viveria num mundo muito sem graça. Imagina, a gente vai para algum lugar visitar algo belo, aí a gente chega lá, não tem uma expectativa positiva, a gente já viu fotos, afinal de contas, hoje a internet já mostra tudo, e a gente não vai ter uma expectativa? Claro que a gente vai ter expectativa. Ah, mas a gente não deve ter expectativa sobre os outros, a gente não deve projetar uma expectativa sobre os outros. Isso é uma utopia. É óbvio que a gente projeta uma expectativa sobre tudo. E eu acho até que é necessário que a gente projete sim, senão a vida fica muito sem graça. O que a gente não deve é projetar uma expectativa que seja sua no outro. Porque aí sim, você não está vendo a outra pessoa como ela é. Você está vendo o que você quer enxergar no outro. Então, eu acho que é o equilíbrio entre a questão da expectativa. Agora, dizer que a gente não tem expectativa, não ter expectativa, não. A gente vai viver num mundo muito sem graça, preto e branco. E eu acho que aí sim, a gente deprime, fica triste. E aí, qual é a graça da vida? A graça da vida é isso, é a gente buscar, claro, a alegria, a tranquilidade, o equilíbrio em nós. Mas, se a gente puder compartilhar isso com outra pessoa, ou com outras pessoas, isso é muito bom. E também é uma outra questão, é que a gente deve ter a responsabilidade afetiva. Então, sabe, não machuque ninguém, não maltrate, não engane. O ideal é que a gente tenha essa responsabilidade. Se não quer mais, não gostou, não tá afim, fale abertamente, não precisa esconder. Aí sim, essa expectativa vai ser totalmente frustrada quando vem a decepção com o outro. Então, que a gente lute para não decepcionar, pelo menos propositalmente, ninguém, ok? E esse é o meu recado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sou Grace Falcão, psicóloga. E o assunto que eu vou trazer para você hoje é falando um pouco de expectativas. A gente escuta muito por aí falando que a gente não deve criar expectativas, que a gente pode se decepcionar com as expectativas que se cria em relação às outras pessoas. Realmente, isso pode acontecer. Mas eu já vou fazer uma outra contrapartida, né? Imagina a gente viver num mundo sem expectativas. Imagina a gente se relacionar com uma outra pessoa e não ter uma expectativa positiva, a gente não projetar algo bom, interessante. Eu acho que a gente viveria num mundo muito sem graça. Imagina, a gente vai para algum lugar visitar algo belo, aí a gente chega lá, não tem uma expectativa positiva, a gente já viu fotos, afinal de contas, hoje a internet já mostra tudo, e a gente não vai ter uma expectativa? Claro que a gente vai ter expectativa. Ah, mas a gente não deve ter expectativa sobre os outros, a gente não deve projetar uma expectativa sobre os outros. Isso é uma utopia. É óbvio que a gente projeta uma expectativa sobre tudo. E eu acho até que é necessário que a gente projete sim, senão a vida fica muito sem graça. O que a gente não deve é projetar uma expectativa que seja sua no outro. Porque aí sim, você não está vendo a outra pessoa como ela é. Você está vendo o que você quer enxergar no outro. Então, eu acho que é o equilíbrio entre a questão da expectativa. Agora, dizer que a gente não tem expectativa, não ter expectativa, não. A gente vai viver num mundo muito sem graça, preto e branco. E eu acho que aí sim, a gente deprime, fica triste. E aí, qual é a graça da vida? A graça da vida é isso, é a gente buscar, claro, a alegria,
a tranquilidade, o equilíbrio em nós. Mas se a gente puder compartilhar isso com outra pessoa ou com outras pessoas, isso é muito bom. E também é uma outra questão, é que a gente deve ter a responsabilidade afetiva. Então, sabe, não machuque ninguém, não maltrate, não engane. O ideal é que a gente tenha essa responsabilidade. Se não quer mais, não gostou, não tá afim, fale abertamente, não precisa esconder. Aí sim, essa expectativa vai ser totalmente frustrada quando vem a decepção com o outro. Então, que a gente lute para não decepcionar, pelo menos propositalmente, ninguém, ok? E esse é o meu recado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!